Olá, eu sou o Hélio Gurovitz. Eu sou o Gabeira. Excepcionalmente no lugar do Lauro Jardim, estamos aqui, como toda terça-feira, para o nosso bate-papo sobre os assuntos quentes da semana. E essa semana já começa com a mudança do ministro da Saúde. Sai o general Eduardo Pazuello e entra o médico Dr. Marcelo Queiroga. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico Dr. Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E aí, Gabeira, o que nós temos a dizer sobre essa troca? Hélio, em primeiro lugar, bom dia, bem-vindo, né? Obrigado. Presença aqui no nosso podcast. Olha, é o quarto ministro da Saúde no Brasil e o quarto ministro da Saúde no auge de uma pandemia, né? Eu não acredito que isso tenha acontecido em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, é uma situação singular do Brasil. Os dois primeiros ministros da Saúde foram demitidos pelo Bolsonaro porque não concordavam com ele. O presidente Jair Bolsonaro disse que ele e o ministro Luiz Henrique Mandetta andam, abre aspas, se bicando há algum tempo, fecha aspas. Bolsonaro disse que não vai demitir ninguém no meio da guerra, mas que o ministro da Saúde teria extrapolado, sabendo que existe uma hierarquia. O terceiro ministro da Saúde foi demitido porque concordou com ele e fracassou. Eu pensei que o presidente da República fosse mudar sua política, fosse fazer algumas alterações em função do evidente fracasso do general Pazuello. Ele convidou uma médica de São Paulo, muito conceituada, chama-se Ludmila Ajar, né? Ela tinha uma visão de como conduzir o Ministério da Saúde na pandemia diferente da visão do Pazuello em pontos centrais, né? Ela pensava diferente na ideia de isolamento social, que ela fortalece, e embora ela não considere um lockdown, porque o Brasil é um país continental, segundo ela, teria que ter apenas decisões locais, mas ela considera importante as restrições e o isolamento social, algo que altera completamente a política do presidente da República. Ela acha que o processo de vacinação precisa ser acelerado também. Ela acha que era preciso contratar mais gente e formar melhor as pessoas. Ela mencionou a preocupação de pessoas que estão morrendo porque não estão sendo entubadas adequadamente. E ela acrescenta um dado que nós não tínhamos mencionado ainda e que também é muito importante. Ela fala da necessidade de você ter um projeto, um plano no Ministério da Saúde para atender as pessoas que sofrem de Covid e precisam, de alguma maneira, se reintegrar no trabalho e se reintegrar na vida normal. Elas dependem, evidentemente, de um processo de recuperação para superar as sequelas. E mais ainda, um dado que é muito diferente do Pazuello, ela diz que formaria um comitê de crise destinado a dar uma assistência diuturna aos governadores e prefeitos. Ficariam em contato praticamente, estabelecendo essa famosa coordenação nacional que a gente pede desde o princípio. O Brasil precisa de protocolos, e isso é para ontem. Tem que se reunir os especialistas, as sociedades médicas, que tem que, para mim, estar dentro do Ministério da Saúde com seus representantes, ajudando o Brasil. Não se vê isso, a gente fica discutindo, o governador está certo ou está errado? Gente, o governador está desesperado, porque o povo está morrendo. É na porta dele que ele bate, do prefeito. Nós vimos que essa possibilidade da entrada da doutora Ludmila fracassou. Agora, com o Dr. Marcelo, parece que deu imediatamente uma liga ali. Ele já era conhecido da família Bolsonaro, ele tinha uma relação anterior com o presidente. Ele também tem umas manifestações que não são exatamente
concordantes com as posições que o Ministério da Saúde sob o Pazuello tomou durante a pandemia. Por que será que deu certo com ele? Olha, eu acho que muito possivelmente ele já vem indicado pelo Flávio Bolsonaro. Ele tem uma relação com o presidente que é anterior a essa escolha. Ele sempre se manifestou favorável à posição do presidente da República e sempre o defendeu quando teve a oportunidade. Portanto, ele é considerado um bolsonarista, né? Ou pelo menos um adepto do presidente da República. Isso ajuda bastante, né? Ele já condenou o lockdown na primeira entrevista. E isso, para o presidente da República, é fundamental. Ele considera as medidas de restrição que repercutem na economia como algo que visa enfraquecê-lo. Tanto que hoje foi divulgado um diálogo entre ele e a ex-futura ministra Ludmila Ajar, né, em que ele diz, olha, você vai decretar um lockdown no Nordeste para me arrebentar? Ele usou até outra expressão mais rotineira, mais comum. Desde o princípio, quando chegou a pandemia no Brasil, todas as medidas restritivas enfraquecem a economia. Enfraquecendo a economia, enfraquece o governo dele. Onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois? Uma parte já estamos vendo agora o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil? Tanto que agora, em Israel, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista falando sobre lockdown. Falou, olha, lockdown é uma medida que governadores tomam visando enfraquecer a política do Bolsonaro, entende? Agora, ao mesmo tempo, parece que teve uma inflexão aí no que diz respeito à vacina, não, Gabeira? Tanto o Dr. Queiroga quanto o presidente, eles têm, assim, mudado um pouco a percepção da necessidade de você ter uma estratégia, uma campanha de vacinação que atinja todo o Brasil o mais rápido possível. Agora, será que isso é viável a essa altura do campeonato? Sem dúvida, eu acho que você observa bem, né? A manchete do Globo de hoje diz que o Brasil já comprou 545 milhões de vacinas. De fato, houve um trabalho rápido para tentar comprar vacina e uma disposição evidente, inequívoca, né, de vacinar o mais rapidamente possível. Por mais que o presidente da República tenha restrições sobre vacina, e você vê que essas restrições são elementos da própria visão política dele. Lá nos Estados Unidos, hoje, a manchete do New York Times é exatamente sobre as dificuldades que os adeptos do Trump têm para aceitar a ideia de se vacinarem. Então, existe essa restrição, mas eu acho que a pressão foi tanta e o Bolsonaro deve ter compreendido que não existe retomada econômica consistente e uma retomada econômica rápida se você não avançar com o processo de vacinação. Sem falar que aqui no Brasil a resistência à vacinação é muito menor, né? A população brasileira é muito mais adepta da vacinação do que em outros países, né? Exatamente, Eri. E mais outro fator que eu acrescentaria a essa observação sua é que o Brasil tem um sistema de vacinação muito eficaz. Nós teríamos condições de vacinar 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas por dia. O problema é que até agora estão faltando as vacinas. Agora, quando nós olhamos para trás, nós vemos que houve muita resistência. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá: não nos responsabilizamos por efeito colateral. Na verdade, o problema não é faltar vacina daqui até o fim do ano. O problema é que nós poderíamos ter começado muito antes, porque houve resistência do presidente da República à vacina da Pfizer, por exemplo, que era uma vacina importante, poderia já ter sido colocada no Brasil, e houve uma resistência ideológica também à vacina, a Coronavac, aquela vacina comprada pelo Butantan, que finalmente o presidente aceitou comprar depois que a Anvisa
aceitou o uso emergencial. Portanto, o que nós temos é um atraso produzido pela dificuldade do presidente da República em aceitar esse processo de vacinação lá atrás. Mas parece que agora as resistências caíram. Parece que agora, muito possivelmente, como você observou, nós temos aí no horizonte uma possibilidade de avançar com o processo de vacinação. Mas a pergunta é essa: será que apenas o avanço com o processo de vacinação resolve o problema? Existem outras decisões urgentes que precisam ser tomadas que fazem parte da política em relação à pandemia, né? Essas decisões vão desde medidas restritivas, a contratação de novos profissionais de saúde, desde o controle da produção de oxigênio. Enfim, há uma série de medidas que são muito necessárias e indispensáveis antes que você complete o processo de vacinação. Para não falar na falta de vacina, né? Quer dizer, mesmo que eles comecem a trazer as vacinas, a encomendar, a produzir, etc., tem um tempo aí. E existe uma disputa no mundo inteiro hoje por vacinas. Quer dizer, isso é uma mercadoria extremamente disputada e está em escassez no mundo todo. Você pode olhar na Europa, falta. Os Estados Unidos tentaram segurar todas as doses que puderam para eles, né? E a gente está muito mal parado, né, nessa disputa. Você fala da disputa, que é fundamental. Ainda há problemas que são típicos da própria produção, né? A Oxford AstraZeneca, por exemplo, tem problemas na Europa para atender aos pedidos que foram feitos lá. E tem problemas também de suspeitas que não foram confirmadas ainda, mas que, de uma certa maneira, atrapalharam a vacina lá. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou hoje que a grande ameaça que a maior parte dos países enfrenta é a falta de vacina. Ele disse isso ao comentar a decisão de 15 países europeus de suspender temporariamente o uso da vacina Oxford AstraZeneca para investigar alguns casos de trombose em adultos idosos. A AstraZeneca afirmou que já foram aplicados 17 milhões de doses no Reino Unido e na União Europeia e que os 37 casos de trombose entre os que tomaram a vacina representam um número menor do que as centenas que seriam esperadas na população em geral e que os casos não têm relação com a vacina. Portanto, nós temos uma série de incidentes aí no caminho. E essa era uma vacina que a gente já poderia estar produzindo. Pelo primeiro cronograma da Fiocruz, eles deveriam começar a fabricar essa vacina aqui em janeiro, né? E não estão começando agora. A gente tem 3 meses de atraso aí, não se sabe muito bem por quê também. Isso Pazuello reconheceu ontem, mas ele realmente também não sabe explicar por quê, né? Ele atribui a dificuldade da China de ter mandado um insumo farmacêutico ativo, né? O INFA, mas eu não sei se a gente consegue explicar esse atraso realmente. Mas é um atraso considerável. 3 meses numa corrida dessas, se você calcular em vidas, né, é um impacto. Bom, a gente pode simplesmente lembrar que no começo do ano, em janeiro, a gente não tinha ainda 200 mil mortos e a gente hoje vai chegar a 280 mil. A gente está falando aí de pelo menos 80 mil vidas que se foram e quantas mais irão até que a gente consiga controlar isso, né? O que o novo ministro, Marcelo Queiroga, vai encontrar é uma situação muito difícil, né? Nós vimos que, primeiro, o que o velho ministro vai encontrar pela frente é um processo, né? Ele terá que, de uma certa maneira, responder a esse inquérito que está correndo no Supremo Tribunal Federal, que está sendo desenvolvido pela Polícia Federal, mas dizem que, pelo fato dele ter perdido o cargo de ministro, muito possivelmente isso vai acabar na primeira instância. A segunda consequência, que nós temos visto o comentário nos jornais agora, e que foi sempre mencionada desde o princípio, é que, por ser um general da ativa, ele acabou levando o Exército para uma posição de apoio ao Bolsonaro nesse tipo de política que pode ter, de uma certa maneira, também
repercutido na própria imagem do Exército. Isso é uma questão muito interessante, Gabeira, pelo seguinte, criticou-se muito o Pazuello por não ter experiência na área da saúde, por ser alguém que era, na verdade, um general da ativa. Os próprios militares ficaram incomodados com a presença dele, e isso até antes de tudo o que aconteceu, né? Desde o começo isso já era colocado. Agora, a situação para os militares ela é muito mais complicada, porque a gente tem dados de pesquisas que confirmam mesmo que a imagem do Exército foi afetada por isso. Ele próprio era considerado um especialista em logística, não conseguiu nem mandar os aviões direito, quer dizer, trocaram as remessas que iam para o Acre, para o Amapá e para o Amazonas. É um erro meio primário, né? Uma coisa meio, parece até piada, né? Na sua avaliação, Gabeira, qual vai ser o impacto disso na imagem do Exército? Quer dizer, o que os nossos militares estão perdendo ao abraçar o governo Bolsonaro a esse ponto? Olha, eu acho que o Exército sempre teve e procurou manter, depois do processo de redemocratização, uma imagem mais próxima da defesa da democracia. Em segundo lugar, procurou manter uma imagem de eficácia. Eu presenciei e documentei que é a distribuição de água no Nordeste. O Exército organiza a distribuição de água em áreas áridas do Nordeste, secas do Nordeste, e organiza bem. Ele atinge 4 milhões de pessoas num movimento constante e muito bem planejado. E mesmo a passagem pelo Haiti, todas as atividades não são marcadas por nenhum elemento de ineficiência, né? Portanto, eu acho que vai haver um abalo, não é? Quando você vê um general que é considerado um conhecedor de logística cometendo erros tão primários, as pessoas começam a pensar, poxa, mas e se houver uma guerra? Até que ponto realmente as nossas forças armadas com generais desse tipo estariam capacitadas a nos defender? Essa é uma reflexão. O outro aspecto que eu acho que pode repercutir sobre a imagem das Forças Armadas foi o fato deles terem também participado dessa produção em massa de cloroquina, não é? O Bolsonaro decidiu que a hidrocloroquina seria um remédio salvador, importou da Índia e colocou os laboratórios do Exército numa produção intensa dos comprimidos de hidrocloroquina que hoje estão mais ou menos encalhados. O Ministério diz que, especialmente entre abril e julho do ano passado, recebeu vários pedidos e, diante da insuficiência do estoque, foi o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército que disponibilizou cloroquina 150 miligramas para distribuição ao SUS. No mesmo documento, o Ministério aponta a quantidade de cloroquina distribuída, somando a aquisição do Ministério da Saúde e a produção do Laboratório do Exército. Mais de 5.400.000 comprimidos de cloroquina 150 miligramas. A cloroquina é uma droga para malária, eficaz para malária, e não há absolutamente nenhum estudo que comprove algum tipo de ação eficaz no caso da Covid. E você vê, por exemplo, uma droga para malária, no momento que nós estamos sofrendo de Covid. Eu estive em Ariquemes, em Rondônia, num pico de malária. As pessoas estavam até do lado de fora do hospital, não tinha lugar. Essa semana, a prefeita de Ariquemes, lá em Rondônia, fez uma declaração sobre a necessidade de oxigênio. Ela nem mencionava mais malária, o problema lá era Covid-19, entende? Esse é que é o grande problema. Quer dizer, o que fazer com essas toneladas de remédio de malária, quando, na verdade, o nosso problema é a Covid-19, entende? Falta de oxigênio, falta de vacina e falta de tudo aquilo que você falou no começo, quer dizer, uma estrutura para lidar com essas carências em escala nacional, né? Agora, o Gabeira, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar que eu achei curioso nesse episódio todo, foi esse processo, essa negociação com a doutora Ludmilla e a forma como ela foi atacada nas redes sociais. Criaram perfis falsos meus em Twitter,
perfis falsos em Instagram, divulgar o meu celular em redes sociais. Imagina, eu sou uma médica, eu preciso do meu telefone para atender meus doentes. Eu recebo mais de 300 chamadas, ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família. Então, tudo que você imaginar de pessoas que eu só posso considerar que elas estejam lutando para ver o Brasil dar errado, eu sofri. A forma como houve uma imediata campanha contra ela, até o momento, evidentemente, havia uma incompatibilidade dela ali com o presidente, né? Mas ela teve que sair atirando, meio que para se defender do que aconteceu. Qual que é a sua leitura disso? Eu acho que a Ludmilla, ela foi indicada pelos políticos, né? Eu tenho alguns amigos que foram clientes dela, ex-deputados, e ela é muito conceituada entre os políticos em Brasília, e ministros também, porque ela tratou de muitos e é considerada uma mulher muito competente. Então, havia uma aposta política nela, de uma pessoa competente, que tinha também, que conhecia também os políticos de alguma maneira. E, evidentemente, que o Centrão estava também apoiando. O Arthur Lira fez uma declaração, e agora o Centrão, vendo que isso aconteceu, ele recua um pouco e deixa o presidente escolher, mas já com um nível de tensão um pouco maior. Quanto a essa pressão sobre ela nas redes, é característica do próprio movimento bolsonarista mais de raiz, né? De partir agressivamente contra os seus adversários. E partir agressivamente para poder intimidar, inclusive, a pessoa, para que ela não assuma aquele papel. Hoje, a doutora Ludmilla afirmou que até o hotel dela, até o quarto de hotel, houve uma tentativa de invasão. Embora o hotel tenha negado, né? Exato, o hotel desmente. Eu acredito que esse episódio dela está em linha com o episódio que aconteceu lá no Espírito Santo. A mãe do Renato Casagrande, que é o governador, sofreu também uma manifestação. Cercaram a casa da mãe do Renato Casagrande para fazer uma manifestação contra a política de restrições que ele estava fazendo lá. Hoje, manifestantes que são contra as medidas que nós estamos tomando desde o início da pandemia foram às ruas e se manifestaram em carreatas, diversas carreatas, e até aí tudo bem, tudo legítimo, porque é direito do cidadão se manifestar. Só que eles foram para frente da casa da minha mãe e fizeram uma manifestação com palavras violentas, com manifestações e expressões violentas. Minha mãe tem 88 anos de idade, diversas comorbidades. Do mesmo jeito que eles estão trabalhando e manifestando para que a gente não tenha vidas salvas, né, com medida que nós estamos tomando, eles também não respeitaram a vida da minha mãe. Então, sim, nós estamos vendo isso, infelizmente, no Brasil, pessoas que não têm compromisso com a vida. Então, mostra que eles estão realmente, têm uma perspectiva política mais agressiva, de ataque direto e de pressão contra as pessoas, inclusive intimidando-as. E isso revela um lado no Brasil que já era latente, entende? Mas que mostra uma deterioração da luta política no Brasil muito grande, né? Nós tivemos, do período de redemocratização, durante muitos anos, rivalidades que se mantinham dentro de determinado quadro civilizatório. E dentro do aspecto político, então, você acredita que seja uma vitória desse bolsonarismo de raiz, agressivo, sobre essa ala do Centrão, que é uma ala, assim, que age de acordo com meios, digamos assim, mais convencionais, né? E que vai ter consequências, né? O Centrão já vai se afastando um pouco, já vai tomando algumas distâncias da escolha do presidente, entende?
E o que se espera, o que vai se discutir ainda, é uma questão capital, que nós podemos até encerrar o nosso programa com ela. Será que a demissão do Pazuello consegue afastar no parlamento a ameaça de uma CPI sobre a Covid-19? Essa questão não está totalmente respondida, a julgar pela declaração ontem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele ainda admite essa possibilidade. Muito embora a probabilidade, por enquanto, desse tipo de coisa ainda seja pequena. Até porque eles têm coisas muito mais urgentes para fazer em relação à própria pandemia, não? Exato, mas de qualquer maneira fica essa questão no ar. Eu acho que tem que saber se isso sepultou momentaneamente a questão da CPI da Covid-19 ou se não conseguiu deter aquele processo que já existia lá para levantar essa questão, porque o Pazuello era, na verdade, um anteparo do próprio Bolsonaro, né? O Pazuello funcionava como uma espécie de escudo do Bolsonaro. Uma espécie de fusível, né? Exatamente. Agora o fusível foi retirado, vamos ver o que acontece. O podcast Lauro e Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde de terça-feira no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite às terças-feiras. Esse podcast teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. E na terça que vem a gente está de volta. Muito obrigado. Até lá.